nada. Esse cara comendo um hambúrguer de frango no meio de uma manifestação vegana. Já esse resolveu trollar a namorada com uma cobra de plástico, achando que ela ia ficar com medo. Mas ao invés disso, ela agarrou a cobra pelo pescoço. Em uma loja de Halloween tinha essa atração. Parecia ser uma estátua, mas na verdade era uma pessoa que corria atrás de você. Todo mundo se assustou, até que chegou a vez desse bebê e teve essa reação. Por fim, esse mexicano consegue comer várias da pimenta mais ardida do mundo, sem sentir nada. Ele até coça o olho depois, numa boa. Se você estiver preso em um toboágua que tá enchendo de água, a maioria das pessoas pensa que a melhor opção é tentar rastejar de volta pra cima. Mas a superfície do escorregador não vai deixar que você faça isso. A melhor coisa que você pode fazer é tentar ficar calmo e criar espaço pra respirar inclinando a cabeça pra trás. E se a água começar a subir mais, use as suas mãos pra se empurrar pra baixo. Se você não conseguir se mexer, espera o brinquedo encher um pouco mais de água e tenta flutuar pra baixo quando tiver água o suficiente. Mas provavelmente antes disso acontecer, um funcionário vai perceber que você tá preso e vai te tirar dali. Pelo menos eu espero. Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa normal faria. Aceitou! Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho. Mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original. Como os humanos seriam se evoluíssem diferente? Esse aqui seria o corpo humano perfeito. Os olhos seriam muito maiores pra poder enxergar melhor e o formato das orelhas seria otimizado pra poder ouvir mais de longe. Já os nossos pulmões seriam iguais aos dos pássaros. E seria muito mais fácil para as mulheres terem filhos, porque a gente teria essa bolsinha. Basicamente, a gente seria um canguru. É assim que seria o corpo perfeito pra sobreviver a um acidente de carro. A gente teria a pele bem mais grossa e o rosto achatado, além de ossos das pernas em formato de espiral. Porém, o pescoço iria sumir, porque é a parte que mais quebra em acidentes. Esse vídeo vai recuperar sua fé na humanidade. Esses meninos estavam brincando na educação física, até que ele, quando terminou, fez o seu exercício todo de novo, mas empurrando seu irmão na cadeira de rodas, pra ele se sentir incluído. Um cachorro machucado e sujo entrou numa loja, e os funcionários, ao invés de expulsarem ele, deram um abrigo, comida e carinho. Essa senhora não tinha ninguém pra comemorar seu aniversário, e cantou parabéns pra você sozinha chorando. O que ela não esperava é que todas as pessoas ao redor começariam a cantar com ela. Esse menino tava raspando o cabelo da sua avó que tinha câncer, e pra mostrar que ela não tava sozinha, ele raspou o próprio cabelo. Eventos que mudaram o mundo no ano que você nasceu. Se você nasceu em 2005, tem a mesma idade do YouTube. Ele começou como um simples site, mas virou a maior plataforma de vídeos do mundo. Em 2008, surgiu o Bitcoin, e se você tivesse comprado um assim que nasceu, teria R$500 milhão hoje. E em 2010, o Instagram foi lançado, e mudou o jeito que a gente tira foto pra sempre. Se você nasceu em 2013, veio ao mundo junto com o GTA V, que foi o produto de entretenimento que mais ganhou dinheiro na história. E se você é de 2014, nasceu junto com a Alexa. Comenta o ano que você nasceu pra fazer parte 2. O que acontece se você misturar o preto mais preto com o branco mais branco? Esse é o material mais branco da Terra, chamado Spectralon. Ele reflete 99% da luz e parece uma lâmpada de tão claro. E esse aqui é o Vanta Black, a tinta mais preta do mundo. Ela absorve tanto a luz que qualquer coisa pintada com ela fica parecendo um objeto 2D. Parece não ter nenhuma sombra. Então, o que acontece se você misturar as duas? A minha aposta é que viraria o cinza mais cinza. Mas não, o preto é tão escuro que mesmo misturado com o branco mais branco, continua preto, como se nada tivesse acontecido. Coisas que você não pode fazer em outros países. Na Austrália é proibido usar calça cor-de-rosa nos domingos, enquanto na Noruega é proibido se vestir de urso polar para que tirem fotos suas. Em Ohio é proibido embebedar um peixe, e em algumas cidades da Itália é proibido morrer. Isso porque elas não têm cemitério. Na França é proibido estacionar naves alienígenas perto de vinhedos, porque poderia mudar o sabor dos vinhos. E lá também é ilegal casar com um falecido. Ainda bem, em Iowa, nos Estados Unidos, é proibido atirar num zumbi, a menos que ele te ataque primeiro. Por fim, no Arkansas é proibido checar o futuro pra ganhar na loteria. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população é. 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. A comida dos filmes é falsa. Aquele prato apetitoso
gostoso é na verdade um pedação de borracha, os hambúrgueres que parecem super suculentos são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir pra regravar. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos, mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Esse cara posta memes na vida real, cortando papéis e colando eles em lugares estratégicos, como o famoso tapa do Will Smith, o meme do Drake com a mão no sinal de pedestre, e o outro do outro lado, o cara suando dentro do chuveiro, a senhorinha tentando enxergar no mictório, o meme do óculos de sol numa cortina, o cara congelando dentro do congelador, o Mario Kart dirigindo um sushi, a mulher do breakdance num carro, um menininho mostrando um dedo do meio que é um cacto, Homer se escondendo na árvore de Natal. O cara é um gênio. Pessoas que escovaram o dente com coisas bizarras. Em 2021, uma mulher da Índia acordou e foi escovar o dente com o que ela achava que era pasta. Só que na verdade aquilo era veneno de rato, que por algum motivo tem a embalagem igual a de pasta de dente. A mulher infelizmente faleceu. Em 2019, uma mulher foi no mercado e comprou pasta de dente. E só quando ela acabou o pote de pasta, percebeu que aquilo na verdade era creme pros pés, sabor hortelã. E ela não sabia, porque o pote dos dois era exatamente igual. Então já sabe, antes de escovar o dente, confere. Pelo amor de Deus! Designs mais geniais de todos os tempos. Nutella em fatias. Esse semáforo na Coreia do Sul que tem um cronômetro até ficar verde e diminuiu os acidentes em mais de 50%. Tem isso na sua cidade? Essa extensão que já é ligada direto na tomada e fica guardada dentro da parede. E quando você precisa usar ela é só puxar. O Racha Calva. Uma máquina de venda com vários sabores de pizza que faz elas em menos de 3 minutos automaticamente. Esse cardápio de pizza. Uma pimenta ajustável que você consegue escolher entre 4 níveis de picância. Essa é uma luva que consegue traduzir língua de sinais em linguagem falada, facilitando a comunicação. E se você nunca mais cortasse as unhas? Elas vão ficar cada vez maiores, até finalmente se curvarem pra continuar crescendo. Isso porque as unhas nunca param de crescer. As unhas mais longas do mundo pertencem a Diana Armstrong, que tem 1,30 m, quase a minha altura. Ela não pode usar manga comprida nem nada com botões. E se você tá se perguntando como ela usa o banheiro, é assim. It'd be the same as anybody else go to the bathroom. But it's just that I work with my nails probably in a different way they would work with theirs. Os inventores mais odiados do mundo. Henry Fischel inventou as provas, porque ele achava que era um bom jeito de medir se os alunos aprenderam ou não. Corno. Mas Roberto Nevilis foi pior. Inventou a lição de casa, mas ela era usada como punição para os alunos que se comportavam mal, e não como obrigação. Levi Hutchins inventou o despertador. E apesar de ser horrível, antes dele existiam os despertadores humanos, que batiam na sua janela todo dia de manhã. Ethan Zuckerman inventou aqueles anúncios horríveis que ficam pipocando na sua tela. E ele diz que esse é o maior arrependimento da sua vida. Pérolas do Google Maps. Uma pessoa viu o carro do Google passando e resolveu mostrar o dedo do meio. E no fim, ela realmente apareceu na internet com o dedo apontado. Já essa pessoa, quando viu o carro passando, resolveu fingir que tinha desfalecido. E o resultado foi esse. Já esse aqui capturou o exato momento em que esse cara cai de skate. E dá pra ver a história completa. Já esse capturou o que parecia ser só uma pessoa andando de bicicleta, até você avançar e ver ele dando de cara com outro ciclista. Esse cara vomitando. Por fim, esse motorista do Google Maps foi pego comprando McDonald's no drive-thru. Pessoas que levaram a vingança longe demais. Esse cara tava cansado de ser solteiro e resolveu se vingar de todo mundo que namorava. Em pleno Dia dos Namorados, comprou cadeira sim, cadeira não de um cinema, pra que todos os casais fossem separados. Ele disse que foi muito difícil fazer isso, porque nem os funcionários e nem o site do cinema aceitaram o pedido dele de só comprar cadeiras par. Ele então precisou contratar um grupo de pessoas pra comprar ao mesmo tempo todas as cadeiras. Por favor, ninguém nunca mais quebra o coração desse cara, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Mantenha o olho nesse chocolate e eu duvido que você vai acertar onde ele tá no final. Você precisa prestar muita atenção pra acertar, então não tira o olho da tela. Pode parecer simples, mas não é, porque quase ninguém acerta a pergunta do final. Então não se distraia e nem se desconcentre. Tem bastante mãos e copinhos, mas se você realmente prestou atenção, vai conseguir responder a última pergunta. É bem
bem mais difícil do que parece. Pra revelar a resposta, dá um like. O chocolate tava nesse copinho, mas você viu o pato? Criaram a teia do Homem-Aranha na vida real. É sério! Pesquisadores da Universidade de Tufts estão trabalhando em uma tecnologia de lançamento de teia inspirada no Miranha. Os vídeos de testes de laboratório que eles divulgaram mostram um líquido saindo de uma agulha, solidificando, virando um fio e grudando nos objetos e levantando eles. Essas fibras vêm do bicho da seda, que são fervidos para conseguir tirar uma proteína específica. E essa seda líquida pode ser jogada de agulhas e quando é misturada com as coisas certas, se solidifica em contato com o ar. O que tá sendo 2024? Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão pra todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros.